Boa noite, pessoal. Me avisem aí se vocês estiverem conseguindo ouvir. Só esperar um minutinho para outras pessoas entrarem. Para quem já tá aí, tá tudo certo com o áudio? Bem, como era 7 horas o horário, eu acho que já vale a pena ir começando aqui, então. Bem-vindo a todo mundo que tá aqui. E como eu coloquei aí lá naquele post, o tema dessa aula vai ser a minha trajetória até chegar na UFO, até conquistar a aprovação em medicina na UFO. E para quem não me conhece, eu me chamo João Paulo. Eu sou administrador junto com a Eduarda aqui do Answer for UFO. A gente criou tem um pouco mais de um ano que a gente criou o projeto. E eu passei em medicina na UF, nós dois passamos em julho de 2019 pelo vestibular e eu fui aprovado em primeiro lugar na ampla concorrência e quero trazer um pouco da minha trajetória para ter conquistado isso e tentar agregar um pouco para todo mundo aqui. Então, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente está falando de UFO, assim como qualquer outro vestibular, é que tudo isso é um trabalho de constância a longo prazo. Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de tanto ouvir isso, todo mundo falar longo prazo, constância. Mas acontece que acaba que isso é importante às vezes porque a gente é tão, mas tão imediatista que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, só que acaba não fazendo nada. Isso tudo gera uma grande ansiedade na gente e sempre pensando no futuro, a gente esquece de dar o nosso melhor no presente. A gente só quer ver a aprovação, mas não quer fazer o pouco a pouco de cada dia para conseguir conquistar essa aprovação. Então, eu quero trazer algumas coisas aqui que me acompanharam na trajetória, erros e acertos que eu cometi e algumas dicas que eu tenho para dar para quem vai prestar UFO, para qualquer curso. Então, inicialmente, pegando lá da base, eu comecei estudando no ensino médio em uma escola particular. Eu sou de Goiânia, de Goiás. Eu estudei aqui numa escola aqui. E no primeiro e no segundo ano, eu não tinha uma grande mentalidade em relação a vestibular. Eu estava um pouco perdido em relação em relação ao que era o vestibular, em relação ao que significava entrar numa faculdade no final do terceiro ano ou depois do cursinho. Eu não tinha tanta noção em relação a isso. E acabou que no primeiro e no segundo ano, o meu estudo se voltou muito para as provas do primeiro e do segundo ano. Eu não tinha muita noção de que, eu tenho que estudar para um vestibular que vai ser daqui 2, que vai ser daqui 3 anos. Isso não entrava muito na minha cabeça. Tudo que eu pensava inicialmente eu tenho que estudar para a prova desse final de semana, quando terminar, estudar para a prova do outro final de semana, e acabou que eu não dei tanto uma grande continuidade ao estudo a longo prazo, como eu havia falado que é o importante e crucial nesse caminho, nessa trajetória até a UFO. Por exemplo, segunda e terça-feira, eu fazia poucas obrigações que tinha da escola. Na quarta, quinta e sexta, eu maratonava para estudar para as provas que eu tinha sábado de manhã. Terminava sábado, tudo começava de novo para ir até o sábado da outra semana e basicamente assim por 2 anos, com um ou outro simulado no meio. Só que apesar desse erro que eu cometi de não ter uma visão em relação ao vestibular, teve um acerto no meio. No primeiro e no segundo ano, uma coisa que é crucial é a gente seguir à risca aquilo que os professores nos sugerem. Por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz, eu não estudava tanto assim a matéria do dia, eu sempre precisei de alguém puxando um pouco mais a orelha ou dando aquele empurrão para chegar no lugar. E acaba que
como eu falei, não estudava tanto assim a matéria do dia, mas a partir do momento que o professor falava, olha, na próxima aula, façam a questão 1 até a questão 15 da lista, porque a gente vai corrigir. Na aula, quando o professor ia corrigir, eu estava com a questão 1 até 15 feita, com as dúvidas separadas, sabendo a questão que eu errei, eu acertei. Então, eu acho isso algo muito importante, mesmo que a gente julgue que o nosso professor talvez esteja exagerando, talvez esteja pegando leve, acaba que aquela é uma pessoa que tem um conhecimento a mais do que a gente na área, que conhece um pouco mais sobre as provas de vestibulares e, pelo menos na minha concepção, seguir o conselho dele é melhor do que tentar inventar algo totalmente novo. Então, para você que está vendo e está no primeiro, no segundo ano, obedeça à risca aquilo que o professor está falando no sentido de leitura, no sentido de exercício. O professor falou que é para ler o capítulo 1, lê o capítulo 1, falou que tem que ler da página 200 até a 205, leia e tire as dúvidas na próxima aula. E acaba que isso, conciliando com as provas, já te dá uma base muito boa quando você chega no terceiro ano. E agora contextualizando tudo isso com a UFO, basicamente quase até o final do meu segundo ano eu não sabia da existência da UFO. Como eu era de Goiânia, tudo que eu mais queria era a UFG aqui na época. E eu só fiquei sabendo da UFO por causa da aprovação de um garoto da minha escola que ele passou no terceiro ano e hoje a gente é amigo. Mas antes disso, não, nada, não sabia nem da existência da UFO. Então, não era algo que estava nos meus planos ainda e longe de estar entre as primeiras opções. E aí chega o terceiro ano. Eu sei que a maioria das pessoas que seguem a gente estão no terceiro ano. Uma boa parte no cursinho também, mas a maioria, pelo que eu vi, no terceiro ano. E o que acontece no terceiro ano? Acontece da gente ter uma espécie de remorso natural, porque a gente olha para o primeiro, olha para o segundo ano e olha para o final do terceiro, que é onde a gente quer chegar. E a gente compara, nossa, eu poderia ter feito alguma coisa a mais no segundo e no terceiro ano para não estar tão corrido assim agora e poder chegar nesse final do terceiro ano com um pouco mais de excelência. Só que muitas vezes a gente acaba muitas vezes pensando, nossa, eu tô errando muito, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, e a gente perde um grande tempo do início do nosso terceiro ano simplesmente pensando, eu errei, eu tô muito prejudicado, eu tô atrás de todo mundo, e basicamente com toda pessoa que você conversa e passou, isso é algo natural. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para quem tá no terceiro ano, não se preocupe, eu não sei se remorso é a palavra certa para isso, mas essa sensação de que você poderia ter feito algo a mais no primeiro e no segundo ano é algo realmente natural. E não é algo que tem que ficar te tirando tanto o sossego. A não ser, é claro, no fato de você não ter levado o primeiro e o segundo ano nem um pouco a sério. Por exemplo, só ter ficado na farra, só ter saído, não ter feito tarefa nem exercício nenhum. Como muita gente que fez o primeiro e o segundo ano aqui no EAD, vamos supor que você basicamente colou em todas as provas, não fez prova nenhuma, só copiou do livro e tudo, o prejuízo no começo do terceiro ano realmente é um pouco maior. Não que não dê para correr atrás, mas vai precisar se endireitar um pouco mais que os outros. Então, para quem está no começo, vai entrar no terceiro ano agora, e quem ainda tá de férias, aproveita essas férias para você chegar com intensidade máxima lá. Só que não não fica tendo esse remorso todo, pensando que poderia ter feito melhor. Realmente poderia, mas é agora dar o melhor com a circunstância que tem no momento. E uma outra coisa que acontece no terceiro ano é a gente estar com ansiedade muito grande. Pelo menos aconteceu isso comigo. Uma ansiedade que era uma espécie de mistura de euforia com inquietação. A euforia no sentido de que eu estava empolgado para tentar estudar tudo até o final do ano e conseguir ter um bom desempenho no vestibular. Estava realmente muito empolgado. Só que ao mesmo tempo, tudo isso trazia uma inquietação no sentido de que eu sempre estava pensando na próxima atividade e nunca estava pensando na atividade que eu estava fazendo no momento. Eu estava fazendo uma lista de matemática, estava pensando no capítulo de história que eu ia ler. E aí, quando a lista estava demorando, durante a lista eu simplesmente pensava: nossa, eu acho que no capítulo de história eu vou ter que fazer alguma outra estratégia, vou ter que ler mais rápido.
E isso, de forma crônica, de forma prolongada, acaba que prejudicou bastante os meus estudos. Então, é uma outra coisa que eu recomendo bastante quem está no terceiro ano e no cursinho também, treinar no sentido de que esteja presente ali na atividade que você está fazendo e dê o seu máximo ali. E eu queria realmente ter feito bastante isso no meu terceiro ano, que teria ajudado bastante, só que a ansiedade me acompanhou por um longo período. E uma outra coisa do terceiro ano é a questão de comparação com os colegas. Porque essa é uma fase na qual a gente está fazendo prova, está fazendo simulado, está com pessoas ali da nossa idade, do nosso círculo de amizades ali, e é natural a gente se comparar. É algo realmente muito natural a gente se comparar a eles, e não tem que ficar se culpando por causa disso. Mas acontece que a gente pode utilizar a comparação da forma certa ou da forma errada. E eu vou explicar as duas aqui e eu usei da forma errada. A forma errada é no sentido de que você olha a nota do seu colega, vê que a nota é maior e fica triste, fica mal-humorado, fica o dia todo bravo, com raiva por ter saído pior do que o seu colega. Isso realmente, quando eu saía pior num simulado, era basicamente um dia inteiro de estudo por água abaixo. Eu imagino que outras pessoas já devam ter passado por isso também. É algo realmente que me tirava do sério, ver que as outras pessoas estavam saindo muito melhor do que eu. Isso foi uma forma muito errada que eu utilizei essa comparação. E qual que é a forma certa? Qual que é a forma devida que a gente tem que utilizar as pessoas que estão do nosso lado para ajudar para que elas ajudem no nosso crescimento e a gente ajude no crescimento delas? É olhar e falar, nossa, eu tirei uma nota bem menor do que a média aqui dos meus amigos. Será que eu não estou fazendo algo de errado? Será que eu não estou fazendo algo? Será que meu método de estudo está certo? Será que eu não estou fazendo questão de mais ou questão de menos? Será que eu não estou negligenciando um pouco a teoria, a base que eu preciso para as questões? Tenho que rever. E aí, apesar de não ter feito isso, uma forma correta da qual eu utilizei os meus amigos e eles me utilizaram foi no sentido de compartilhar método de estudo, no sentido de falar: olha, Fulano, você está saindo super bem em matemática, como é que você está estudando matemática? É realmente uma coisa mais simples do que a gente pensa, só que a gente simplesmente, às vezes por questão de ego, às vezes por questão de vergonha, não pergunta. Você vê que o seu colega sabe tudo de história. Pergunta para ele como é que ele está estudando história. Pergunta para ele qual que é o método, se ele está fazendo mais exercício, se ele está focando mais em teoria. Então, o meu terceiro ano, essa parte dos colegas foi essa contradição. Eu realmente, às vezes, quando via que saía mal, ficava triste, ficava bem chateado. E isso diminuiu bastante minha confiança algumas vezes ao longo do ano. Só que, pelo menos por outro lado, eu tentei pegar carona com eles no sentido de você tá fazendo do jeito certo, me explica como é que você tá fazendo. A gente muitas vezes tem que ter a humildade de pedir essa ajuda. E em relação agora no terceiro ano, como que eu organizei os meus estudos? No começo eu estava querendo fazer muita questão, só que eu vi que minha base teórica para as questões não estava lá grande coisa. Então, o que que eu percebi? Eu preciso fazer estudar um pouco da teoria antes para chegar e melhorar o meu desempenho nas questões. Então, o que que foi necessário eu fazer? Eu parar um pouco com questão e falar, agora é hora de teoria. Vou ter que estudar, aperfeiçoar essa teoria aqui para conseguir chegar na questão com uma base. Eu vejo muita gente também bastante afobada com essa questão de só realizar exercício. A gente tem que ter uma base teórica por trás. E agora que a gente está no começo do ano, é a hora de fazer um planejamento para construir a base teórica. Ano passado, muita gente chegava aqui perguntando: nossa, o vestibular está chegando, como que eu estudo melhor a teoria? Como que eu faço resumo mais rápido? Você tem que fazer isso justamente antes, para faltando 2 meses, um mês para o vestibular, você focar em revisões rápidas e exercício, exercício, exercício. Porque é esse o modo que a coisa funciona. Você ter a base teórica para depois pegar os exercícios da prova e ir melhorando. E fazer o estudo baseado naquilo que você está fraco na teoria. Então, essa foi uma forma que eu tentei fazer e me ajudou bastante a chegar um pouco melhor tanto na teoria quanto nos exercícios no final do ano, e é a forma como eu recomendo. Você adquirir a base primeiro e depois partir para a prática.
E chegou mais ou menos no mês de maio, se eu não me engano foi na metade de maio, a prova da UFO no meu terceiro ano. E a prova da UFO não era meu foco. Como eu disse, eu passei a conhecer ela mais ou menos pro final do meu segundo ano, quando o cara que é hoje meu amigo passou. Só que eu não tinha tanta essa noção, tanta essa paixão por UFO. Eu fiz basicamente porque era o maior vestibular do meio de ano que tinha no momento. E então, como não era o meu foco, eu não fiz uma preparação específica voltada para a UF. Eu não li livro nenhum. Eu fiz apenas a prova do ano anterior e acabou que eu ainda acabei batendo na trave. Eu acertei 90 de 92 questões para medicina ampla concorrência, só que não foi o suficiente. E eu pensei por 1 ou 2 dias naquilo, só que eu falei, agora bola pra frente. Esse não era meu foco, o meu foco é outro, então eu vou seguir firme aqui no que eu planejei. E aí a minha preparação foi se voltando pro Enem, pros vestibulares paulistas principalmente. E aí acontece que eu estava saindo bem nos simulados, minha nota nas provas estava aumentando por causa desse método de ter estudado bastante a teoria no primeiro semestre e agora no segundo tá aplicando isso mais em questão. Só que acontece que eu negligenciei algo muito importante, que é uma lição que eu quero que todo mundo leva daqui, a parte da saúde mental. Eu basicamente dormia menos de 5 horas toda noite. Eu ficava virando noite direto, estudando, 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 realmente negligenciando totalmente o meu sono. Eu tinha que acordar cerca de 5h30. E eu ia dormir, era mais ou menos 1h30. Então, meu sono foi bem escasso e eu não estava fazendo atividade física. Não estava tendo tempo nenhum de lazer. Não estava tendo nada para, em algum momento, ter algo ali para gastar alguma energia a mais, algo para repor minha energia mental e gastar a energia corporal à toa ali, no sentido de jogar um futebol, de sair um pouco com os amigos, que eu fazia muito pouco também. Então, a saúde mental é algo que eu negligenciei e o fato de eu ter tido uma queda final, como eu vou falar mais adiante, eu atribuo a isso, a ter negligenciado totalmente o meu sono, totalmente a minha atividade física, basicamente os estudos, a teoria, as questões viram a minha vida. E isso acabou que fez minha curva de desempenho cair bastante na reta final. E aí, eu prestei o Enem e eu fiz uma pontuação que ficava na briga para passar em medicina aqui na UFG. E eu também fiz FUVEST, Unicamp, Unifesp, não passei na primeira fase de nenhuma, sendo que nos simulados eu até que estava com uma nota que eu achava que eu ia bem, mas eu acabei não passando para a primeira fase de nenhuma. E aí chegou o final do ano e tudo que eu tinha era que aguardar para o SISU, o que muita gente que está nas caixinhas está fazendo recentemente. É a situação de muita gente ter que simplesmente esperar o SISU, esperar o SISU. E isso gera uma grande ansiedade porque a gente quer resolver as coisas, só que a partir do momento que a gente não pode resolver isso, tem que ficar parado esperando, isso gera uma tensão muito grande. Então, eu reconheço bastante a situação de muita gente que está agora só preocupado com o SISU, só pensando no que vai ser quando chegar 14 de fevereiro, que é a data, se eu não me engano, e eu passei por isso bastante e eu tentei descansar, tentei tirar um tempo de folga, tentei ficar pensando em algumas outras coisas sem seu estudo, só que infelizmente no mês de janeiro aquilo me perseguiu. Foi o tempo inteiro pensando como que seria, onde eu jogaria a minha nota caso não desse, para qual cursinho eu iria e pelo menos para mim, eu no meu terceiro ano, eu tinha uma aversão muito grande a cursinho. Eu associava a ideia de fracasso. E eu estava simplesmente enganado em relação a isso, como eu vou explicar um pouco mais para frente. E isso em janeiro me dava um pavor maior ainda, uma tensão muito grande no sentido de, nossa, aquilo que eu sempre repudiei, aquilo que eu tomava como inconcebível, pode ser que daqui a um mês vire uma realidade para mim. E o mês de janeiro foi simplesmente bastante difícil. Não conseguia pensar em outra coisa. Tentei tirar um tempo pro lazer e tudo, só que não deu. E aí chegou o SISU e a minha nota logo de cara eu vi que não ia dar para passar na UFG aqui.
A nota aqui, se eu não me engano, tava 788, logo o corte do primeiro dia, e eu tinha ficado com 786. E aí eu sabia que não ia dar, se logo no primeiro dia tava aquilo, ia subir mais ainda. E aí simplesmente eu fui e pensei, nossa, então realmente virou realidade. Aquilo que eu mais temia é o que aconteceu. E foi uma semana bastante complicada, uma semana bem difícil mesmo, até que na outra eu tive que tomar uma atitude. Na outra eu simplesmente estava apenas existindo e pensando, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu fracassei, e agora? Como seguir? Sendo que é a coisa mais simples do mundo, no sentido de que não tem vaga para todo mundo. Não vai passar todo mundo que quer aquele curso, aquela modalidade, naquela faculdade no mesmo ano, porque simplesmente não tem vaga. E o fato de você passar pode significar que você não se preparou devidamente? Pode, só que pode significar que você não estava no seu melhor dia naquele momento, pode significar que teve alguma coisa psicológica que te prejudicou, pode significar que alguma coisa que você não sabe ainda te derrubou. Então, simplesmente, eu percebi que essa ideia que eu tinha de que o cursinho é um fracasso, realmente é uma ideia que não fazia sentido. Eu simplesmente tinha uma oportunidade de estudar ali novamente e de tentar buscar esse resultado. E foi aí que eu fui, uma semana depois que tudo isso aconteceu, o resultado do SISU, depois que todo esse turbilhão passou, eu voltei lá no mesmo cursinho no qual eu fiz o ensino médio, que lá tem ensino médio e cursinho, e me matriculei. E aí eu falei, agora eu tenho que encarar. Eu tenho a oportunidade de novo no final do ano. Eu ainda não concebi a UFO no meio do ano, então é preparar para o Enem, para as faculdades paulistas e tudo. E aí eu já entrei logo com uma defasagem, porque foi basicamente na metade de fevereiro que eu entrei. E o cronograma do cursinho tinha começado na metade de janeiro. Então, simplesmente eu entrei um mês atrasado. Foi muita coisa para ter que correr atrás. Só que eu de cara pensei, eu não vou cometer os erros que eu cometi no ano passado. E quais que foram os principais erros que eu cometi no ano passado? Em negligenciar aquilo que aprimorava a minha saúde mental. Eu pensei, eu vou me esforçar ao máximo para dormir pelo menos 6 horas por noite. Claro que não é o ideal. O ideal é a gente dormir 7, 8 horas por noite, mas a gente sabe que numa rotina de vestibulando, isso não dá para dormir 8 horas por noite. Então, eu pensei, vou me esforçar para pelo menos 6 horas por noite conseguir dormir. E depois eu pensei também, eu tenho que fazer algum esporte, eu tenho que fazer alguma atividade onde eu possa espairecer, onde eu possa deixar todo o meu estresse lá para voltar com tudo. E aí eu comecei a fazer tênis junto com meu pai. Toda terça e sexta, ou era quarta e sexta, não lembro aqui agora, eu fazia 2 vezes por semana. Então, 2 horas de esporte por semana e tentar aumentar a média de sono 1 hora, 1 hora e meia por dia. E eu julgo que isso fez uma diferença brutal, porque nesse ano eu de cara já ia conciliando questão com, com a teoria. Aí parte muito do autoconhecimento também, no sentido de que você, a partir das questões que faz, você sabe o seu nível de conhecimento em cada assunto. Você conhece um pouco da sua necessidade de revisar a teoria ou necessidade de estudar a teoria toda e o ponto no qual você já pode partir para os exercícios. Então, é bem importante você ter esse conhecimento para saber, eu estou no cursinho agora, eu vou ter que focar mais na teoria em cada uma dessas matérias, ou minha base teórica tá boa, eu posso fazer uma revisão e ir para as questões. Busque sempre esse autoconhecimento. Ele é muito importante para você saber qual o caminho correto você tem que tomar. Porque apesar da gente ter mentoria, ter professor falando, você é a melhor pessoa para saber o que é o correto para você conforme o que você já construiu. E aí, a UFO que no outro ano, para mim, era uma espécie de um pouco desconhecida, vou fazer por fazer. Eu pensei, a UFO, ela ia ser pra gente já na primeira semana de maio. E eu tava quase no final de fevereiro, quando comecei a organizar as coisas. Eu pensei, nossa, é uma oportunidade que tá muito perto. Eu tenho que me esforçar e aproveitar ao máximo para isso. E aí eu montei o meu planejamento no sentido de, para UFO, tentar cobrir os principais tópicos.
E aí eu dei uma olhada no edital, dei uma olhada em quais eram os livros cobrados e eu acabei tomando uma decisão. Não foi algo que eu defini de última hora, mas uma decisão que eu tomei logo no começo, conscientemente, e esse é um tema polêmico para a UFO, que a gente vai tratar ele numa live inteira, porque não é algo para falar só 2, 3 minutos. A questão de literatura, eu optei por não ler os livros. Eu dei a sorte de, no ano passado, ter lido para a escola mesmo o livro da Metamorfose, do Franz Kafka, só que a lista, que naquele ano era composta por 8 livros, eu só tinha lido um. E os outros 7 eu pensei, eu vou tentar pegar os melhores resumos que tiverem em domínio público, porque eu sou muito lento para ler. E eu julguei que se eu fosse ler todos os livros, eu ia gastar muito tempo do tempo que eu estaria fazendo questão de todas as outras matérias. Então, com o meu autoconhecimento que eu conhecia de mim, sabendo que todos aqueles livros iam demandar um tempo enorme, eu acabei optando por ler os resumos de 7 e indo com a leitura apenas do que eu tinha. Então, é a questão de autoconhecimento aí. Quem lê os livros tá na vantagem em relação a quem não leu? Tá. Eu tinha total consciência de quem tinha lido estava na minha frente. A única coisa que eu pensei foi assim: eram 10 questões de cada matéria no ano, não eram 8 igual se transformou agora. Eu pensei, se eu pegar e me esforçar muito, muito nos resumos, eu consigo acertar 6 ou 7 de literatura ali. E acontece que o meu concorrente que lê todos vai acertar 9, vai acertar 10, porque ele mereceu, ele leu os livros, só que eu vou tentar recuperar isso nas outras matérias. Foi isso que eu pensei, porque para mim tinham matérias que eram mais urgentes do que literatura. Porque eu tô falando disso porque literatura é uma coisa que as pessoas perguntam muito aqui. Então, recomendo ler os livros. Se você acha que é viável, recomendo sim. Você vai estar na vantagem em relação a não ter lido. Só que não é impossível de passar sem ter lido também. Só que, como eu falei, esse vai ser o tema de uma live no futuro inteira, porque é um tema muito importante. Então, o que que eu quis trazer com isso daqui? Tenha um autoconhecimento. Faça uma espécie de mapa para ver cada uma dessas 11 matérias da UFO que tem. Porque a UFO, como a gente sabe, tem redação mais 11 matérias. Então, cada uma dessas 11 matérias, o que que eu domino mais? O que que eu não domino mais? O que que está no meio termo aqui? E a partir disso, você vai direcionando mais tempo de estudo para as áreas nas quais você é mais carente e um pouco menos naquela que você domina mais. Então, muito importante seguir à risca isso, no sentido de que não gasta tanto tempo assim naquela matéria ali que você tá surfando nela, que tá dominando, que tá muito bem, sendo que tem uma outra matéria ali que a sua bagagem para ela tá muito escassa, que você tá fazendo 50, 40% do total no simulado. Aquilo é uma emergência para você. Você tem que colocar mais seu esforço ali. Então, isso foi um grande acerto que eu tive no ano do cursinho, no sentido de que geografia e história eram as matérias que eu era muito ruim. Foram as matérias que me prejudicaram muito e que a minha nota foi muito baixa no outro ano. Então eu pensei, opa, é aqui que eu tenho que fazer o jogo duro. E foi assim que eu fiz. E aí, corrigindo isso no sentido de direcionar corretamente o estudo, de fazer essa preparação. Ah, uma outra coisa, como eu falei, a UFO agora era o meu foco a curto prazo. Então, eu fiz todas as provas desde 2014. Eu peguei cerca de, se eu não me engano, foram 6 semanas antes do vestibular para fazer uma prova por semana. E aí, isso foi muito importante no sentido de pegar o estilo da prova, de conhecer como que funcionam as questões, de conhecer como que funciona cada uma delas. E isso é fundamental porque, principalmente em história e sociologia, em filosofia e sociologia, perdão, algumas questões repetem muito o estilo, enquanto que em todas as outras matérias isso serve mais para você ver como que é o estilo de prova da UFO, que é uma prova inteligente, é uma prova que você precisa se esforçar bastante, é uma prova que em uma ou outra questão ali vai ter um decoreba,
Não é igual tantas provas que é só decoreba, decoreba, decoreba. A UFO tem uma ou outra, só que a maioria é questão de conteúdo que é elementar pra gente, então foi fundamental ter esse conhecimento da prova. Quando faltar 2 meses para a prova que você vai fazer, já é o sinal de alerta máximo que você já tem que começar a fazer prova daquele vestibular. E esse conhecimento é importante até para diferenciar ela do estilo de prova que a gente vai esperar e do estilo que a gente não vai esperar lá no dia. E aí, eu também peguei os melhores resumos que eu encontrei em domínio público sobre cada um dos 7 livros que eu não tinha lido. Resumo, análise, também peguei do único livro que eu tinha lido. E aí, fui para a prova logo no começo de maio. E o meu resultado foi muito satisfatório na prova. Das 110 questões, na época não eram 88, eram 110, eu consegui acertar 96. E eu fui vendo nos outros anos a nota de corte nos 10 anos anteriores, tirando o ano que foi 77 questões à prova, que foi um ano atípico, a nota de corte nos 10 anos anteriores. Oi, caiu aqui? Alguém me avisa nos comentários se caiu, porque para mim apareceu que estava reconectando. Eu vou dando continuidade aqui. Aí se cair, se não tiver dando para ouvir, se quiser que melhore alguma coisa, alguém avisa aí através dos comentários. Então, como eu estava falando, eu vi que a nota de corte. Ah, beleza. Tá, obrigado aí por ter avisado, pessoal. Então, vou voltar aqui, que eu não sei em qual parte que travou. A nota de corte variava entre 88 e 93 em todos os outros anos. E aí eu pensei, com 96 eu tô garantido na segunda fase. Então, eu tive essa vantagem de que a nota não ficou bambeando ali entre 94 e 92, que é aquela situação de risco, né? Aquela situação onde a gente não está garantido e aí a gente pensa, nossa, eu vou preparar ou não? Eu vou treinar para a segunda fase ou não? Como no meu com gabarito preliminar eu tinha visto que a nota ia dar para passar, eu já pensei. Agora, a prova, se eu não me engano, foi dia 8 e 9 de junho. E eu estava no começo de maio. Tinha mais ou menos um mês para fazer essa preparação. Eu pensei, até 8 e 9 de junho só existe UFO para mim. O meu foco é Enem e Paulistas no final do ano, certo? Mas eu focar esse mês para UFO não vai me prejudicar em nada, porque matemática da UFO é a mesma do Enem e das Paulistas. Tudo que vai mudar são alguns detalhes e algumas espécies de abordagens. Então, foi basicamente foco total na segunda fase. E aí, nessa preparação, eu fui fazendo as provas antigas, tirando as dúvidas com os professores. E aí, no dia que vai sair a nota de corte, mesmo a gente achando que tá garantido, sempre dá aquele medo, né? Mas graças a Deus deu certo e meu nome tava lá na lista. E eu pensei, nossa, eu fiz. Alguma coisa surtiu efeito, né? Eu tava bem no ano passado também. E eu não passei, creio que por causa dessa saúde mental que eu negligenciei. E eu acho que agora tá dando certo, porque eu tô estudando no momento que tem que estudar. E na sexta-feira, quando chega quarta-feira de noite e sexta-feira de noite, que é o dia de eu fazer o esporte, eu vou fazer ali naquela 1 hora. Eu não vou pensar em estudo. Eu saí mal no simulado, vou ali e pratico 1 hora de esporte. Saí bem, também vou lá e pratico. Tá? Faça sol, faça chuva, eu vou cuidar da minha saúde mental. E aí também eu passei a acertar mais o sono. Alguns dias eu estava tentando dormir até 7 horas, mas na maioria nessa média de 6 horas aí, como eu acordava às 5 e meia, eu chegava às 11 e meia, era o meu alerta. Ó, acabou. Termina esse exercício, termina esse parágrafo, vai escovar dente, deitar e amanhã você continua. Não vai cair o braço se você parar agora e repor ali o seu sono. E acaba que a gente acha que tá perdendo tempo dormindo, tá perdendo tempo fazendo essas outras atividades, só que na verdade a gente tá ganhando, porque a gente vai muito mais descansado para as questões, para a teoria, e aquilo rende muito.
Uma pessoa que está dormindo 3 horas por noite vai levar para ler um capítulo grande ali de história 3 horas, enquanto você que dormiu 2 horas a mais que ela leva bem menos. E a longo prazo, você ganha meia hora em um capítulo aqui, ganha meia hora numa lista ali. No final do ano, o tempo que você ganha estando um pouco mais descansado é algo absurdo. E eu senti que isso fez total diferença. E aí, para a segunda fase, eu fiz uma preparação muito, tipo assim, muito direcionada mesmo para a UFO, olhando no edital, relendo as análises. Eu usei o mesmo critério da primeira fase. Eu pensei, olha, acho que não vai valer a pena eu ler os livros. Eu tenho um mês. Eu tenho que treinar a resposta de geografia. Porque apesar de eu ter estudado muito geografia, eu errei 5 das 10 de geografia na primeira fase. E eu pensei, olha, geografia é urgente para mim. Não dá para eu ficar lendo tanto, lendo todos esses livros, sendo que tem geografia aqui que é minha emergência. E além do mais, as matérias de segunda fase possuem peso. Para a medicina e para as outras áreas da saúde, química, física e biologia tem peso 2. Então, as áreas que eu tinha que focar eram essas. Porque saí um pouquinho mal ali em matemática, em história, em geografia, dá para compensar. Só que sair atrás em física, biologia, química já é uma defasagem, porque aquela nota vai dobrar na hora de jogar no cálculo. E aí, fazendo essa preparação direcionada, eu cheguei no dia da prova e o dia da prova é uma história que eu acho que vale a pena contar um pouco mais pra frente, só que eu tava bastante estressado no dia da prova, apesar de estar bem menos estressado naquele ano. E no primeiro dia eu cheguei lá e falei: "Olha, tá na hora, tem que fazer aqui". E eu fiz o primeiro dia, senti que eu dei o meu máximo, só que senti que aquele máximo não foi suficiente. Fiquei muito em dúvida, teve questão que eu tive que dar uma enrolada para tentar enganar o corretor. E pro segundo dia eu fui muito mais tranquilo. E terminou o segundo dia, eu pensei: olha, eu acho que eu dei o meu melhor. Eu tô feliz com isso. Porém, eu acho que o meu melhor não foi suficiente. Então, o que eu vou fazer agora é preparar para elevar o que é o meu melhor e fazer isso se refletir lá no Enem, lá nas Paulistas. E aí, na semana depois da UFO, eu continuei indo nas aulas, acompanhando mais de boa, e aí eu já montei o cronograma pro Enem, para as Paulistas, já peguei uma apostila com mais de 2.000 exercícios de Enem para fazer uma preparação lá. Eu coloquei na minha cabeça que a prova da UFO era algo muito difícil, que eu tinha me saído bem, só que não o suficiente para estar entre os 30 melhores lá, numa prova onde mais de 11.000 pessoas tinham feito aquele ano. E aí, foi passando, e acontece que o resultado da UFO saiu dia 12 de julho de 2019. Se eu não me engano, acho que 4 dias antes, eles lançaram as nossas notas da segunda fase para possível contestação. E eu pensei no meu resultado, era mais ou menos o que eu esperava. Eu achei que era um resultado ok, fiquei feliz com aquilo, mas pensei que não ia passar. Eu peguei as notas de um amigo meu que tinha passado no ano anterior, que tinha passado em 24º lugar das 30 vagas em medicina ampla concorrência, e eu vi que as minhas tinham ficado um pouco abaixo da dele. Eu pensei, olha, quem sabe eu ainda não dou uma sorte aí, o desvio padrão joga minha nota para cima e eu fico ali em 29º, em 30º lugar. Acho pouco provável, porque minha nota ficou pior do que a dele. Ele passou, apesar de estar 24º, passou bem no limite ali dos 30. Então, vou continuar a preparação do jeito que tá. Eu tava nas férias naquela época, né? Nas férias eu dei uma pisada no freio porque eu julguei que era muito importante diminuir um pouco o ritmo nas férias para em agosto voltar com a faca no dente pro Enem, com tudo mesmo. Só que aí acontece que chegou no dia 12 e, por incrível que pareça, eu vi o meu nome na lista lá. E eu realmente não contava com aquilo de jeito nenhum. A minha primeira reação foi, em vez de comemorar, foi simplesmente de surpresa, foi simplesmente de que está acontecendo aqui? Não faz nenhum sentido isso. Porque eu já estava planejando no Enem,
eu não tinha parado nem um pouco para pensar, nossa, o que que acontece se eu passar na UFO? Eu vou para lá porque eu quero tanto o FG e faculdades paulistas. Eu não tinha parado tanto para pensar nisso, que eu pensei, não, tá tranquilo, eu não vou passar lá. E aí aconteceu isso e foi um choque na hora. E aí muita gente ligando e tudo. E aí no momento que eu fui olhar a colocação, quando eu vi que estava primeiro lugar lá, eles colocavam só uma parte do seu CPF. E aí você tinha que se identificar pelo meio do seu CPF. E eu fui pensei, ah não, tem uma pessoa que tem o mesmo meio do CPF que o meu. Sem zoeira mesmo, eu pensei que aquilo realmente não estava acontecendo. E aí, no final do dia, no começo do outro, durante a semana que foi caindo a ficha daquilo, no sentido de que eu romantizava demais as pessoas que passavam no vestibular, no sentido de que eu pensava que, olha, quem passou não cometeu erros. Quem passou fez tudo de maneira brilhante, exemplar, não passou por dificuldade nenhuma e eu passei por tudo isso, eu cometi vários erros, então eu preciso aprimorar bastante. Só que qual que foi a conclusão que veio naquele momento para mim? Caramba, era possível passar mesmo cometendo erros ao longo dessa jornada. Era possível passar mesmo não tendo feito o planejamento perfeito, mesmo tendo pisado na bola algumas vezes, mesmo tendo feito nota baixa em alguns simulados. É possível passar tendo alguns erros. E o que eu queria naquele momento ela era falar pro João Paulo do começo lá do primeiro ano, que a gente abordou no começo da live, que você não precisava ter sofrido desse tanto. Você não precisava ter ficado com tanta paranoia, tão bitolado, no sentido de querer atingir uma espécie de perfeição para poder passar, porque olha isso, você passou em primeiro lugar cometendo tantos erros, mas tantos erros. Então, realmente é possível. E essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no dia de hoje, porque não façam essa romantização de que vocês precisam seguir algo de um modo totalmente rigoroso. Se não sentir aquilo, não vai dar para passar e pronto, acabou, porque todo mundo que passa comete erros. Vocês viram, eu passei em primeiro lugar no curso mais concorrido da UFO naquele ano e o tanto de erro que eu fui cometendo ao longo dessa jornada, o tanto de vezes que eu pisei na bola. Então, não tenta não elevar muito um vacilo que você der aqui ou um vacilo que der ali. O que que vai ser importante? Você ter uma certa constância de fazer um pouco a cada dia. Eu volto naquilo que eu falei no começo da live. A gente quer estar em todo lugar ao mesmo tempo e acaba não estando em lugar nenhum. Você precisa estar ali concentrado no estudo que você está fazendo. E qual que é a chave que você tem que levar daqui dessa live que pode te ajudar bastante e aprimorar os seus estudos? É ter um objetivo definido e sempre fazer as suas ações pensando nesse objetivo. Quando isso acontece, todas essas ações vão alimentando esse seu objetivo. Essas ações passam a ter sentido. Quando você não tem uma meta, parece que tudo está disperso, parece que tudo está solto. Vamos supor, se eu não tivesse a meta de passar na UFO no meio do ano, quando eu fosse fazer uma prova da UF, o que que eu ia pensar? Ah, não, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou conversar com os meus colegas ali, porque é só, são só umas questões aqui. Só que não. Ter a meta de que eu precisava passar na UFO fazia aquela ação ganhar um sentido. Um sentido de que ela é um passo que eu tenho para dar um próximo, para dar um próximo, para dar um outro para chegar no objetivo. E a partir do momento que você estabelece isso, cada ação, cada lista, cada exercício, cada parágrafo que você lê passa a ter um significado, passa a fazer parte de algo maior, no qual aquilo é apenas uma pequena engrenagem, mas uma engrenagem fundamental e sem a qual toda a máquina não vai funcionar. Então, essa é a principal lição que eu quero que vocês levem, que me ajudou e me fez passar, que foi ter uma meta bem definida, que para significar cada uma das ações e no final isso acaba potencializando bastante os nossos resultados. Então, ter essa disciplina,
define qual que é a sua meta, estabelece o cronograma. Para você que está no primeiro e no segundo ano, aquela dica que eu dei, não precisa ficar tão bitolado assim agora, só que o professor falou para fazer uma determinada lista, pediu para fazer da questão 1 até a questão 20, faz, leva as dúvidas, o cara tá ali para te ajudar. E quando entrar no terceiro ano, isso já vai te dar uma bagagem muito boa para você criar um cronograma para realmente brigar pela sua vaga ali no final do ano. E essa outra conclusão que eu tirei só depois que eu passei no vestibular. É possível você passar cometendo erros. É possível você passar mesmo errando várias vezes, mas o que que você tem que fazer? Não pode romantizar aquilo, catastrofizar esse erro e simplesmente continuar dia após dia, tendo foco naquela sua meta e sabendo que cada ação tem um significado para você chegar naquele lugar que você quer. Então, pessoal, esse foi basicamente a minha trajetória até aqui. Na semana que vem, provavelmente a Eduarda, que é a outra administradora aqui comigo, vai falar da trajetória dela também. E a gente vai tentar manter esse horário de sempre fazer essas lives até o vestibular da UFO na quinta-feira, às 7 horas. E espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que ainda dá tempo de responder. Eu acho que tem uma espécie de delay aqui para chegar aos comentários, mas se não tiver alguém quer perguntar mais alguma coisa que eu fiz para estudar determinada matéria, algum algum método, qualquer coisa que quiserem sobre essa trajetória que eu fui falando aqui. Beleza, pessoal, então eu acho que eu vou acabar encerrando por aqui. A live vai ficar salva aí para quem quiser rever. Agradeço por todo mundo que compareceu e muito obrigado. Espero que tenha ajudado e vai. Ah, surgiu uma pergunta aqui da Camille falando sobre como que eu estudei geografia. Então, na parte de geografia, eu fui pegando inicialmente algumas questões para ver como que a UFO abordava a geografia, como que a UFO gostava de cobrar, quais que eram os tópicos mais incidentes, e aí eu fui estudando a partir disso, porque o edital é bastante extenso. Eles cobram bastante coisa e tem muita coisa lá que fica vários anos sem cair. Então, tendo um foco principal nas matérias que mais caem conforme a análise de incidência, você está no caminho certo. Eu vou ver se a gente ainda tem aqui no nosso Instagram. A gente fez ano passado um post para cada de análise de incidência para cada matéria na UFO, porque a gente fez as resoluções da prova de 2012 até a de 2021. A gente vai atualizar ainda com as estatísticas de 2021 que a gente terminou recente. E aí a gente vai falar quais são as matérias que tiveram mais incidência. Vamos postar aqui, foi até bom você ter perguntado isso. E aí a gente vai trazer para vocês tudo isso, para mostrar onde você tem que focar. Se sobrar tempo, vai nas outras coisas mais periféricas. E aí, estudando a teoria disso, tentando pegar um bom material que a sua escola disponibilizar, ou até mesmo na internet, tem muita coisa boa hoje gratuita na internet, e depois partir para a questão. É, é essa forma, teoria, fixou bem, agora testa com a questão. E o Vin... eu também acho bastante específico, como eu estava vendo aqui. Mas, tanto é que eu estava bem em geografia no ano que eu estava fazendo, só que eu errei metade das questões, porque eu achei bastante específico mesmo. E aí vai ser a questão de contar também com um pouco da sorte, né? De no dia cair o que a gente estudou, só que não vai ter erro. Se em cada matéria você pegar o cerne daquilo principal, se cair algo muito específico que você não souber em uma, você vai conseguir compensar nas outras. Tem esse efeito compensatório também entre as matérias. E aí o Vinícius perguntou se eu foquei muito na redação e estudei todos os gêneros. Não, não foquei muito na redação. Eu percebi que eu fiz a análise dos 10 anos anteriores da UFO e eu percebi que todo ano lá, quase todo ano tinha um artigo de opinião e eu acho que só teve um ano que não teve artigo de opinião. Então eu foquei muito no artigo de opinião, dominei também editorial e carta. Se você focar em artigo de opinião, editorial
e dominar as cartas em geral, é quase 100% de certeza que vai chegar lá na hora, e agora só tem dois gêneros, né? Na minha época eram três, mas é quase 100% de certeza que os dois gêneros, que pelo menos um desses dois gêneros vai ser um desses três, ou um tipo de carta, ou artigo de opinião, ou editorial. Deixa eu ver se tem. Aí o Vinícius completou a pergunta dele, foi justamente isso. Vinícius, eu analisei e coloquei só e estudei só os que mais caíam, porque, se eu não me engano, acho que são 12 gêneros no total que a UFO pode cobrar. E igual eu pensei com literatura, não, eu tenho que focar no que é o principal aqui, né? Então, somente os que mais caíam mesmo. Então, obrigado, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está sempre disponível aqui pelo Instagram. Mandem pra gente, não tenham receio. A gente conversa aqui tranquilo com vocês e responde quando puder. E obrigado por terem ficado até aqui. Uma boa noite para todos vocês.